Então, gente, voltando aqui mais uma vez aí para poder dar prosseguimento, meu compromisso foi de auxiliar vocês nessa parte teórica do edital de Itaguaí, e eu tive alguns contratempos, né? Não consegui gravar esse final de semana, nem ontem, mas hoje eu tô aqui, ainda não tô 100%, mas vou gravar mais esse tópico. É um tópico muito importante, que como tudo, né, vocês não podem negligenciar, mas esse é uma grande tendência atualmente, e principalmente nessa banca que vocês vão pegar aí, e nos outros vídeos eu já mencionei várias vezes as razões, né? Eles trouxeram aí nesse edital recreação, atividades recreativas, né? E aí a gente vai falar de mais uma vez de ruptura, de paradigma, do que é progressista e do que é tradicional, porque esse tema vem muito forte na educação progressista, porque ele vem como um abandono da ideia de que brincar na escola é proibido, né? Não vai para a escola para aprender, você vai para a escola para aprender B com A faz bar, e não, na escola não é lugar de brincar. E hoje se tem um entendimento totalmente oposto. O entendimento é exatamente que sim, a escola é lugar de brincar, e ali a brincadeira ela não só deve ser permitida, mas ela deve ser estimulada, e ela deve ser compreendida como uma parte do desenvolvimento do educando, que, portanto, deve ter total espaço e prioridade na educação infantil, porque ela faz parte, né, do desenvolvimento humano. A criança se desenvolve e aprende brincando, assim que ela constrói os seus conhecimentos durante as brincadeiras. Os teóricos, né, principalmente o Vygotsky, que é o principal teórico aí nessa parte da brincadeira, que fundamenta por causa da sua visão, né, histórico-social, da sua visão que o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento, eles se desenvolvem a partir das interações sociais, e exatamente ele fala, né, da brincadeira como um grande instrumento no desenvolvimento dessas interações e no desenvolvimento do indivíduo em face dessas interações, tanto para agir como para reagir, tanto para atuar como para transmitir, como para se expressar. Para tudo isso a brincadeira serve. Então, a primeira coisa que você tem que abandonar é o pensamento de que a brincadeira, que lugar de brincar não é na escola, porque sim, o lugar de brincar é na escola. E para esses teóricos isso tem um peso muito grande, ao ponto de aparecer muitas falas nos PCNs sobre a importância da recreação. E também lá no nosso documento, né, no documento de vocês, você vai ter o tripé da educação infantil, que não esqueçam que é educar, cuidar e brincar, tá? Então a brincadeira, ela não é um complemento, ela não é uma permissão, ela não é uma coisa que só vai ser vivenciada na hora do recreio, talvez como uma premiação por bom comportamento, mas ela é parte do processo educacional, e ela deve receber total atenção dos professores, tá? Por essa razão. Como que os professores atuam nessa questão da recreação, das atividades recreativas e da brincadeira? A primeira parte é o professor ter essa postura de compreender que isso faz parte do processo de desenvolvimento do indivíduo e que não pode de maneira nenhuma ficar fora da sua prática pedagógica, né? Então ele tem que garantir na sua prática pedagógica o espaço para a brincadeira. O outro ponto é que quem é que ele vai ser nessa brincadeira? Ele vai ser, como sempre, na educação progressista, um mediador, né? É aquele que cria o espaço,
que organiza, né, a brincadeira, que organiza o espaço de forma que as crianças possam brincar livremente, tá? Ele é aquele que vai pensar o tempo todo na brincadeira. Isso quando a gente fala de educação infantil, ele vai todo o tempo estar pensando em brincar. No ensino fundamental, então não tem brincadeira? Tem. A gente tem hoje aí muita ênfase na questão de jogos pedagógicos, na questão de atividades lúdicas, né? De atividades para aprendizagem significativa que envolvem jogos e brincadeiras também no ensino fundamental. Porém, quando a gente fala de educação infantil, o brincar ele vai ser entendido como um direito, tá? Que a criança tem. Ele é um direito garantido até no ECA, né? Toda criança tem o direito de brincar. Então, até legalmente, a criança ela tem que ser amparada nesse direito e a escola vai garantir isso. O professor vai mediar isso, ele vai organizar o espaço, ele vai proporcionar as oportunidades e conduzir a sua prática de modo que a brincadeira tenha o espaço, a importância e a atenção que lhe são devidas enquanto instrumento e forma essencial do desenvolvimento humano, tá? Então é isso. Qual é a diferença entre jogo e brincadeira? Porque eu já vi algumas questões assim, podem vir. A brincadeira ela é livre, tá? A criança pega um cabo de vassoura e de repente aquilo dali para ela é um cavalo, uma brincadeira. Ela está brincando, então a brincadeira ela é livre, é a critério da imaginação, da espontaneidade da criança. O adulto ele não interfere, ele não cria regras, ele não se mete na brincadeira, não. Ele deixa correr lá, ele oferece materiais para a imaginação, né, o espaço, mas ele não se envolve diretamente na criação de regras e dando certas limitações. O jogo não, o jogo ele tem regras, tá? Principalmente. Essa é a diferença principal entre brincadeira e jogo. O jogo ele vai trazer regras, ele vai trazer toda uma organização já pré-estabelecida, então ele não tem tanta questão, né, da espontaneidade. Se você vai, por exemplo, jogar amarelinha, você já sabe como é o jogo da amarelinha e vai ser jogado daquele jeito, com aquelas regras daquela forma, tá? Ambos eles trabalham muitas coisas em comum, né? A socialização, a interatividade, a espontaneidade, a criatividade, a psicomotricidade também é trabalhada tanto nos jogos como nas brincadeiras. O desenvolvimento de uma postura de cooperação, de uma postura de solidariedade, porque são duas palavras, né, que no meio progressista elas têm aí o seu peso. Então, a criança, ela na brincadeira, ela aprende a lidar com o mundo, né? Ela aprende a encarar as situações, ela também aprende a conviver com os outros e a conviver consigo mesma, a se compreender também quem ela é, do que ela gosta, o que ela pode suportar. Então, por isso a brincadeira ela é muito importante, tá? No pensamento hoje da educação. E ela não pode ser mais entendida como uma coisa banal, superficial, que pode acontecer ou não, tanto faz. Não, na educação hoje a brincadeira ela deve ser parte integrante do currículo e da prática dos professores da educação e do processo de ensino-aprendizagem. Então, como ele pediu atividades recreativas aí no edital de vocês, eu trouxe aqui algumas questões que vai dar para vocês ampliarem mais o entendimento e imaginar aí como que isso pode vir para vocês em questões, né? Porque, na verdade, na questão a gente amplia melhor e não fica com o pensamento tão amplo, mas você coloca dentro da questão, então você limita e consegue se orientar melhor em mais ou menos o que você pode esperar. Eu não sei se essas questões são da banca CEPEG, eu peguei de um banco de questões
mas elas são muito assim parecidas, trazem autores, né? E elas têm assim o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo perfil, tá? Das questões que a gente vê por aí na banca CEPERJ. Então, por isso que eu trouxe essas questões para a gente comentar aqui sobre as atividades recreativas. Então, vamos lá. Primeira questão nossa traz o nosso querido amigo Paulo Freire. Vocês veem, até no jogo, na brincadeira, em tudo, vai ter o Paulo Freire. Para Singer, a afirmação de Paulo Freire: ninguém educa, ninguém ensina nada a ninguém, aprendemos juntos. Se aplica inteiramente à economia solidária, que é um termo aí do Paulo Freire, enquanto ato pedagógico, ou seja, quando a gente fala em Paulo Freire, economia solidária, ato pedagógico, aqui está se referindo à questão de que existe ou deveria existir um entendimento na educação entre os educandos e os professores de que todo mundo ali é igual, né? E de que todo mundo pode aprender com todo mundo, de que ninguém precisa, vamos dizer assim, guardar para si o seu conhecimento, mas pode compartilhar aquilo que você tem com o outro e também receber do outro aquilo que tem a compartilhar com você, que ninguém precisa estar o tempo todo sobrepujando ninguém ou tentando ser melhor que ninguém, mas simplesmente aprender juntos e crescer juntos igualmente, tá? Então isso é a economia solidária. Para o autor, a economia solidária é um ato pedagógico em si mesmo, na medida em que propõe uma nova prática social e um entendimento novo dessa prática. Né? Que prática social é essa? É a superação da competição pela cooperação, tá bom? A pedagogia da economia solidária requer a criação de situações em que a reciprocidade surge espontaneamente, assim como fazem, vamos lá. Nos jogos competitivos, é isso aqui que acontece? Reciprocidade, solidariedade? Não, né, gente? Jogo competitivo é que vença o melhor. E esse é justamente o pensamento que Paulo Freire se opõe. Isso é pedagogia tradicional, que vença o melhor, né? Ou meritocracia, né? Ou coisas similares, onde um vai vencer o outro porque ele tem que vencer, porque alguém tem que vencer, né? Então, Paulo Freire ele não defende isso, que alguém tem que vencer, mas que todos devem vencer juntos, tá? Então, não é a letra A. Nas brincadeiras escolares, não, tá, gente? Porque aqui ele já falou que criação de situações em que a reciprocidade surge espontaneamente. Então, não são brincadeiras, tá? Porque na brincadeira você não cria situações, mas você cria o espaço e as crianças criam as situações, não você, tá bom? No brincar e no cuidar, gente, é para confundir, porque eles sabem que esses termos aqui está nas diretrizes, né? Como vimos em uma questão, e também está no RCD, então trouxe aqui para poder confundir vocês, tá? No jogo de amarelinha, também não, né, gente? O jogo de amarelinha não é um jogo cooperativo. O jogo de amarelinha é um jogo competitivo, lembra? A gente joga pedrinha, pula, quem chega primeiro lá no céu é que vence. Então, não é o jogo de amarelinha, porque também o jogo de amarelinha prevê que ao final terá um único vencedor, né? Ou é nos jogos cooperativos, é isso aqui, tá, gente? São aqueles jogos que ocorrem, que são criados, que são pensados para que haja oportunidade de que os alunos demonstrem reciprocidade, cooperação, solidariedade, tá? Isso é que são os jogos cooperativos. Esse tipo de atividade é que atende à economia solidária, tá bom? Então, por isso aí é a nossa letra E, o gabarito, viu? Não é nada tão complicado, nem fora da realidade, mas para quem tem a mente aí já toda trabalhada pela pedagogia tradicional, pode parecer,
né, meio difícil chegar nesse raciocínio sem ter lido, sem ter estudado.